E nas sextas-feiras nós temos a satisfação de receber aqui no estúdio do Cidade Alerta Paraíba, nossa colunista, professora de Direito da UFPB, a doutora Mariana Tavares. Hoje ela fala sobre a chegada do período das matrículas escolares. Reajustes já foram autorizados e ela explica o que pode ser considerado abusivo, inclusive em relação à cobrança de inadimplentes. E você, como sempre, pode fazer sua pergunta, participando aqui conosco pelo telefone, está aí na sua tela, 3216-5088. Fica à vontade, esse espaço aí com certeza é todo de vocês. Seja bem-vinda, Mariana, satisfação recebê-la aqui mais uma sexta-feira. Bom, dezembro é aquele velho dilema dos pais, né? Vai chegar a matrícula, vai chegar material escolar, vai chegar fardamento e já foi autorizado o reajuste de 4,35%, ou seja, a 4,5%, ou seja, a inflação já está dando aí o ar da sua graça, para não dizer o nome ao contrário de graça, porque realmente num país com 13 milhões de desempregados, os salários que não avançam e os preços subindo. Então, Mariana, o que dizer aos pais num momento como esse? Nossa, boa noite. Boa noite, Omar, boa noite a todos vocês. Gente, é uma situação lamentável e, assim, o que eu tenho para dizer não é alvissareiro, não é esperançoso. A gente está vivenciando um momento muito difícil da nossa economia. A multiplicação dos empregos não se dá na mesma proporção do desemprego, então a gente tem um déficit do poder aquisitivo do trabalhador, da sociedade como um todo, um inflacionamento absurdo de tudo. Eu digo assim, do preço do medicamento ao preço da gasolina, do preço da carne, etc. E por aí também a questão envereda pelas matrículas e pelas mensalidades e materiais escolares. Infelizmente, no Brasil, para acabar de completar, o nosso modelo de educação pública não é lá o melhor do mundo. Então, muitas vezes, os pais e as mães de crianças em idades escolares são obrigados a optar pelas empresas privadas de educação e ficam reféns da situação, porque precisam garantir uma boa educação para o seu filho, sua filha, e muitas vezes são forçados a pagar valores muito desproporcionais. Mariana, por exemplo, com esse reajuste, os pais de alunos, eles têm, por exemplo, o direito de questionar a escola porque houve esse reajuste, de exigir ver planilhas de custos ou não? Todo o direito do mundo. A gente trabalha muito com a questão da transparência do contrato. Então, isso não é uma gentileza, isso é um dever que toda empresa que propõe um contrato, que propõe um negócio para você, precisa cumprir. Então, a apresentação das planilhas, dos números, dos gastos, é um dever da escola e é um direito do consumidor. A dona Maria de Fátima de Intermares, ela quer saber com relação à inadimplência, Por exemplo, há a possibilidade, o colégio, a empresa propriamente dita, tem, assim, o direito de impedir a matrícula daquele aluno que está inadimplente? Vamos lá. O que o colégio não pode fazer é constranger a criança, constranger o adolescente, fazer aquela cobrança vexatória, que eu vou dizer a vocês, assim, na minha época de infância, eu via, eu não sei se você via, Jomar, mas eu via algumas coleguinhas minhas num certo colégio aí, que eu não vou dizer o nome, sim, passar por situações de cobranças bem vexatórias. As pessoas eram tiradas da sala de aula na hora de fazer uma prova, uma coisa assim. Então, a gente que teve a nossa infância no passado, a gente viu certas situações que hoje são inadmissíveis. E que bom, é a lei que possibilita isso. Então, a criança ou adolescente não pode sofrer qualquer constrangimento. E é evidente que a escola não pode se negar a dar as notas e os boletins, etc. Mas se a inadimplência persiste e os pais não têm como pagar ou realmente, enfim, não fazem questão de pagar, então a escola também não é obrigada a renovar a matrícula, mas não pode impedir a saída daquele adolescente para um outro estabelecimento. E a cobrança, então, ela vai se dar na justiça e vai ser direcionada aos pais. Mariana, o Robert Rothbard dos Estados, ele pergunta o seguinte: se a escola, pode, por exemplo, negar a entrega de um certificado de conclusão, por exemplo, do ensino médio, ou de outro certificado, porque aquele aluno está inadimplente com as mensalidades da instituição de ensino. Não pode de jeito nenhum. A escola tem que dar esses certificados. É como eu falei, a escola não é obrigada a rematricular aquele aluno que está inadimplente e nem tampouco a escola deve ficar com prejuízo. Ela tem o direito
de se valer dos mecanismos legais e mover uma ação de cobrança, protestar, enfim, no cartório e etc. Mas, evidentemente, que nenhum constrangimento pode ser direcionado àqueles que são a parte mais vulnerável, no caso, as crianças e os adolescentes. Marina, a Carla dos bancários pergunta o seguinte: se a escola pode, por exemplo, ter preços diferenciados para matrícula. Por exemplo, se você matricular em dezembro, é tanto, mas se deixar para janeiro, será mais caro. Isso pode acontecer ou não? Bom, isso pode acontecer porque, digamos que a escola se utilize de uma espécie de desconto para aqueles pais que, de maneira antecipada, já garantem a matrícula, né, do seu filho naquela instituição. Então, se há um plano de oferta de descontos, tudo bem, não é problema. Mas isso tem que ser muito bem explicitado para as pessoas, para que não haja nenhum tipo de propaganda enganosa ou indução do cliente, do consumidor, ao erro. Mariana, o Fernandes dos bancários, ele já matriculou antecipadamente os filhos numa escola, mas ele vai mudar de bairro e ele vai ter que matricular o seu filho em outra escola. Ele pergunta se ele pode pedir o ressarcimento dessa matrícula que ele já realizou nessa escola, que já que ele vai se mudar, não vai mais poder deixar o filho lá, né? Vai ter que ir para uma escola próxima do local onde ele vai morar. Eu não vejo qualquer problema acerca disso. Veja bem, essa matrícula seria para assegurar um serviço que, no caso, não vai ser prestado, não vai ser feito, porque suas crianças vão estudar noutro local. Então, sim, o senhor tem todo o direito de pedir o ressarcimento. Pode ser que a escola alegue quebra de contrato e queira lhe cobrar uma multa de 5%. Se não for uma multa, digamos assim, exorbitante, é razoável, né, digamos assim, aceitar uma pequena multa, mas que não ultrapasse 5%, 10%, estourando assim as possibilidades. Mariana, por exemplo, pais que estejam aí inadimplentes, né, com um semestre ou até com um ano inteiro. A questão da negociação com a escola do filho para que ele possa rematriculá-lo, né, para o próximo ano letivo. Como é que funciona aí essa negociação? O que é que, por exemplo, a escola, até onde a escola pode exigir ou até onde a escola não pode ir numa negociação como essa para que seja feito o pagamento, claro, né, da dívida e a matrícula do aluno naquela escola? Pois é, Jomar, tudo assim vai muito de acordo com a boa vontade e com a boa fé das pessoas. Eu acredito que quando as pessoas estão devendo, elas não estão, pelo menos na maioria dos casos, devendo porque elas gostam de figurar na condição de caloteiras, não é isso. Elas estão devendo porque elas estão realmente numa situação de real dificuldade, de real necessidade. Então, vale a pena estabelecer um contato direto para que se busque uma negociação, para que certos encargos de multas por atrasos sejam, digamos que, minorados e a dívida se aproxime de um valor mais real mesmo das mensalidades e, digamos assim, que a coisa possa ser parcelada também para facilitar o pagamento. É do interesse da escola receber o que lhe é devido e acredito que daquela pessoa que é de boa fé é do seu interesse também pagar para que o seu filho não seja prejudicado, nem você próprio. Então, negociar nas bases da conciliação e dentro daquilo que a lei aponta é o ideal. Então, procure negociar e leve na bolsa ou no bolso um Código de Defesa do Consumidor para a sua proteção e também para a garantia dos direitos da outra parte. O Alexandre do Valentina disse que o reajuste na escola da filha dele, né, já que nós anunciamos aqui 4,5%, foi de 14%. Aí ele pergunta se isso é correto. E como é que ele faz aí até para questionar, né? Já que o autorizado foi 4,5% e lá o reajuste foi de 14%. Alexandre, olha só, você e as demais pessoas que fazem uso dos serviços dessa empresa estão sofrendo com as ações do crime de usura. O crime de usura é um crime tipificado pelo Código Penal, que é quando alguém cobra da outra parte um valor exorbitante, é o que está acontecendo. Então, nesse caso, essa escola que não está acima da lei, ela tem que praticar esse aumento de 4,5%, que já é um aumento considerável. Se a gente pensar que o salário do trabalhador não está recebendo esse tipo de aumento, esse tipo de repasse. Agora, 14% é muito, é algo abusivo da parte da escola. E, aliás, eu devo até falar que algumas escolas, elas são abusivas, sim. Existem escolas que chegam ao ponto de cobrar que a criança leve até papel higiênico. Isso é vergonhoso, porque dentro daquilo que os pais pagam, uma série de serviços devem acontecer da melhor maneira possível, inclusive a manutenção da estrutura da escola, né, com esses materiais.
Ok, Mariana, obrigado pela sua participação e mais uma sexta-feira aqui no programa Cidade Alerta Paraíba. Bom fim de semana e até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Obrigada.